Olá meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou DJ Jair e mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. E eu queria fazer uma pequena pergunta para você. Você está gostando de ouvir o Evangelho todos os dias? Eu acho que sim, né? E se você está gostando, então seria interessante que você partilhasse com outras pessoas esse evangelho, mandasse esse evangelho para outras pessoas, porque muitas pessoas querem ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Então eu faço um convite a você, que você possa estar visitando o nosso canal no YouTube, o canal Fonte de Misericórdia, é esse nome, canal Fonte de Misericórdia. Visite o nosso canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com bastante gente para que muitas pessoas possam estar tendo acesso à palavra de Deus. Muitas pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus. Combinado assim? E hoje é domingo, dia do Senhor, dia 25 de julho. E o evangelho de hoje está em João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê aí esse grande milagre que Jesus realizou, nesse evangelho, a multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão de pessoas, e ele se compadeceu, ele teve misericórdia daquele povo todo. 5.000 homens, tem aí um menino com 5 pães, alguns peixinhos. Então, o que vai dar para quem? Qual a quantidade de pessoas que vai dar para alimentar com esse pouquinho que nós temos? Mas a gente sabe que tem aquele velho ditado: pouco com Deus é muito e muito sem Deus não é nada. E a gente tem que aprender com Jesus Cristo a partilhar o pouco que nós temos, porque, como eu disse, o pouco com Deus é muito. Muitas vezes a gente acha que se a gente pegar o pouquinho que a gente tem e dividir com o próximo, vai faltar. Mas o Senhor Jesus, ele é um Deus providente, ele é um Deus misericordioso e providente.
Ele não vai deixar que nada falte na nossa casa. Então a gente tem que aprender com o Senhor Jesus Cristo a partilhar tudo aquilo que nós temos, né? Porque com certeza tem muitas pessoas por aí que tem muito menos do que nós temos. E sem contar que depois de fazer esse grande milagre, depois de vir caminhando, pregando, curando, libertando, depois disso, quando ele percebe que o pessoal quer fazer com que ele se torne rei, ele vai orar, ele vai para o monte orar. Depois de tudo isso, ele ainda tem disposição para conversar com Deus. E muitas vezes, depois de um dia de trabalho cansativo, a gente não tem nem coragem, nem disposição para conversar com Deus. A gente tem que aprender tudo isso com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, a gente tem que aprender a pelo menos agradecer a Deus por mais um dia nas nossas vidas. Então, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo é um grande testemunho. E a nossa vida também tem que ser um grande testemunho, baseado naquilo que o Senhor Jesus Cristo viveu e Ele quer que nós vivamos. E possamos ser discípulos fiéis que seguem aquilo que o seu grande mestre fez. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.